Seminarista Marcos Rogério, Marcos Lemos, tá muito Marcos aí, ó. Deus abençoe vocês. Vamos lá, meu pastor. Tá gostoso demais da conta. Crescer, eu quero ser assim. Fala, Zelito. Pastor Ayrton, tá com o senhor, hein? Olá, olá. Cadê vocês? Tá sem som, pastor Ayrton. Abre o áudio aí. Ativou. Ativou? Agora Estava congelada a minha tela. eu ativei aqui para Passa, por favor. Foi a internet. Vai lá. Vamos nessa que tá gostoso demais da conta. Tem 1 milhão de perguntas, hein, pastor Ayrton? Ei, meu Deus. Ainda bem que o Marco está comigo aí hoje, vai me ajudar. Os dois Marcos, um na teologia e no outro lado também. E o seminarista Marcos Rogério aí também. Sociedade. Bom, vamos lá. Pode passar, por favor. Vamos nessa. Está congelando. Apareceu? Tá no delay aí, já foi. Não, aqui não foi, não. Nada? Ah, foi. Vai lá. De onde será o reino milenar? Olha só. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido. Já é Miqueias, tá? Ó. De Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos, e castigará. No céu não haverá castigo, gente. Então tem que haver um período na terra em que Cristo vai reinar de Sião, e ele vai reinar com vara de ferro e vai castigar mesmo. Entendeu? Então, ó, nessa terra, nessa época, não vai ter guerra, não. Ó. Uma nação não levantará espada contra outra nação, não terá mais guerra, porque lá quem reina é ele. Se o Brasil quiser fazer guerra à Argentina, ele vem e usa a vara de ferro aqui. No milênio, o rei é justo, o reinado é certo, a terra é boa, mas ainda temos o problema, o homem. Vamos lá. Pode passar. Qual é a extensão do milênio? O Senhor será rei sobre toda a terra. E ó, já estamos em Zacarias. São muitas profecias. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Então, ó, de Sião sai a lei. E o rei que está lá, ele reina sobre toda a terra. Vamos lá, é a extensão. Pode ir. Tá. Como é que vai ser a adoração no milênio? Eu poderia botar Zacarias 14, mas está isso aqui, ó. Nos últimos dias se firmará um monte da casa do Senhor. Aí, ó, e concorrerão a ela todas as nações. No milênio, as nações terão que ir a Jerusalém. Os povos vinde e dirão assim: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos. Ou seja, de Sião sai todo o conhecimento, porque o rei, que é justo, que é o único que tem toda a verdade, dele sairá, e os povos irão lá. E ele julgará entre as nações, repreenderá os povos, converterá e tal. Vamos lá. Então a adoração será diante do rei que merece ser adorado. Vamos lá. Rápido, para terminar, né? Gentis no reino milenar. O seu reino... Aí, Zacarias de novo. Olha só, por que esse texto acho importante? Zacarias 9:9 está lá em Lucas, em Mateus. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que aí te virá o teu rei, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, Esse pedaço de Zacarias se cumpriu na primeira vinda. Quando Jesus sobe no jumentinho e todo mundo diz, Hosana, então é salvação, Hosanas, Hosanas. E a nação rejeita. Mateus 23:37, ele chora sobre Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junta seus pintinhos, mas não o quiseste. A tua cidade ficará deserta e nunca mais me vereis.
até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Olha só, a nação que tinha que receber o Messias, que entrou ali no jumentinho, disse não. Um dia ele volta, pisa no Monte das Oliveiras e ele faz a nação entrar para um reino. Olha como é que encaixa exatamente com Apocalipse 19:20, o reino milenar. E ele anunciará paz entre os gentios e o seu domínio vai ser de mar a mar. Olha que coisa linda. Glória a Deus. Vamos lá. A natureza no milênio, tá, meus irmãos? Romanos diz que a natureza está aguardando a sua redenção, bem como os filhos de Deus. Então, no milênio, a produção... Tem outros textos, tá? Mas eu coloquei Romanos 8. A produção vai voltar... eu vou botar aí já, a idade vai voltar a ser longa, etc. Então, a natureza está gemendo. Eu sei, eu não sou contra cuidar da natureza, pelo amor de Deus. Não, vamos fazer esgoto, vamos cuidar. Nós vivemos nesse mundo, mas esse mundo vai perecer. Cuidado para não valorizar mais este mundo do que as coisas eternas. Próximo, por favor. Como é a justiça? Julgará com justiça os pobres. Tá, Isaías, outro texto. Com o sopro da sua boca matará o ímpio. Isso não é no céu não tem ímpio. A idade no reino, olha só. Exultar em Jerusalém, me alegrarei. Olha só. Porque o menino morrerá de 100 anos. Passa, por favor. Vai ter morte nesse período. Então não é o céu. Eu estou falando isso porque esse povo fica com alegoria, porque isso é o céu. No céu não tem morte. No milênio é reino de vara de ferro. O menino morrerá de 100 anos. O pecador de 100 anos será amaldiçoado. Ou seja, no milênio tem morte, no milênio tem rei justo, mas tem pecador. Satanás, passa aí agora. Estou encerrando, tá, gente? Isaías, o lobo vai viver com o cordeiro, o leopardo, o cabrito. Nós vamos ver cachorro e gato vivendo juntos. Urso com ovelha. Aliás, urso com ovelha, né? Pode ser. Leão com ovelha. Vai lá, passa. Os animais, olha aí, o lobo e o cordeiro. São vários textos. Vai lá, passa. Já falei. Isso só pode... Não está acontecendo hoje, meus irmãos. Não adianta espiritualizar. Conhecimento. Não se fará mal no ano tal. Encherá. Então o milênio vai ser uma época que a terra vai ser cheia do conhecimento de Deus. Vai ter natureza boa. Vai ter paz entre os animais. Vai ter rei justo. Vai ter tudo de bom. O conhecimento sobre Deus vai ser maravilhoso. A glória será morada. Olha só. A glória de Deus no milênio. Passa, por favor, Claudemir, para encerrar logo isso. Vamos lá. E Satanás está preso no milênio, meus irmãos. Não é isso que toda a sociedade quer? Conservadores, liberais, comunistas, socialistas. Não é isso que todo mundo quer, meus irmãos? Um reino justo, um princípio. Porque você pode ser conservador republicano, você pode ser conservador monarca, não tem problema. Então, você tem um rei justo, julga com justiça, não tem propina, os pobres têm assistência, a terra frutifica, ele julga com retidão. Satanás, o arqui-inimigo da humanidade, está preso. E quando Satanás for solto, os homens seguirão a Satanás. Olha, próxima. Congelou tua rapidamente. Tela? Congelou de novo. Tá. E ele, quando for solto, sairá a enganar as nações. E aí vai unir as nações. Está lá em Apocalipse 20. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada. Não é de Jerusalém que o rei justo reinou com todo? Satanás sai pela última vez e as nações irão atrás dele. O problema está no homem, meus irmãos. Nós podemos discutir todas essas coisas que estamos discutindo, é muito bom. Vivemos numa sociedade, lutar contra os direitos civis, a favor dos direitos civis, mas pelo amor de Deus,
essa sociedade nem quando o rei for perfeito e que tudo for bom e que os homens vivam 100.000 anos, mesmo assim, eles vão seguir a Satanás. Só que a derrota de Satanás está certa. E nós que estamos estudando aqui, cristãos, nós já estamos do lado vencedor. Amém? Pode passar, por favor. Glória a Deus. Como será o nosso futuro? Novo céu, nova terra. Deus vai habitar conosco. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lá não existe morte. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. O vencedor herdará todas estas coisas. Aleluia. Glória. Pode passar aí, rapidamente, encerrando. Sinal em Campo Grande é triste, meus irmãos. Tá com delay aí, já passei 2. Meus irmãos, sabe quando é que vai ser bom? Pode ser. Sabe quando realmente vai ser bom? Encerrou. Pode voltar ali. Isso. Não precisa não, eu sei os textos. Sabe quando vai ser bom? Romanos 8, 29 diz lá: ao que Deus conheceu, este nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe quando esse mundo vai poder ser perfeito? Nem no milênio, nem com Cristo reinando na terra, só no céu. Nós vamos ter que ser como Jesus é hoje. Essa natureza vai ter que mudar. Apocalipse 15, 1 Coríntios 15. É necessário que o que é mortal se revista da imortalidade e o que é corruptível da incorruptibilidade. Para encerrar, 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz: quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Mas nós não sois das trevas, vós sois da luz, para que aquele dia não vos sobrevenha de repente. Então, meus irmãos, vai chegar um momento, não é a discussão no nosso assunto, em que esse mundo parece que vai dar certo. Vai surgir um líder mundial, em que ele vai ser bom de conversa. Ele vai conseguir pegar todos esses pensamentos e dar um ajuste aí. Ele vai parecer que esse mundo pode dar certo sem que nós sejamos transformados. Mas é um reino de engano. Nós somos da luz, não das trevas. Que nós possamos estar atentos para a vinda do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Glória a Ayrton. Deus, amém. Aula muito esclarecedora. Tem muitos assuntos agora, muitas perguntas. Vamos lá, nós temos 13 minutos de andamento, sinal que nós temos 27 minutos para encerrar esse vídeo. Então, meus irmãos, pela ordem, pela sequência, primeira pergunta. Deixa eu fazer aqui já um adendo em relação a essa questão toda. Como o pastor Ayrton já mencionou bem, precisamos entender que a nossa bandeira é de Cristo e não de partidos, direita, esquerda, isso e aquilo. A gente tem visto muita divisão nas igrejas porque o homem, como foi dito nesta noite, o homem é corruptível. O homem quer seus interesses. E essa proposta de aula, a proposta que foi colocada sobre a questão desse livro aqui, que é excelente, ó, Visões e Ilusões Políticas. Muito bom esse livro, Visões e Ilusões Políticas. Então, o que a gente está apresentando para os alunos do IBM é uma faculdade teológica e que a gente está tendo do melhor aqui para conversar, para bater um papo, coisa que a gente não teria na igreja. Nós não teríamos esse tempo, e olha o que Deus tem proporcionado para a gente. Uma aula de excelência com professores renomados, pastores de alta qualidade. Então, nós precisamos valorizar o nosso curso, que é o IBM, né, pastor Ayrton? Verdade, verdade. E é importante, a gente vive numa sociedade. Não temos como ser excluído do momento que vivemos. E a gente precisa, só não temos que ter o cuidado de não exagerar. Os nossos limites são dentro do que Cristo faria. Amém, amém. Vamos lá, irmãos. Por ordem aqui, a primeira mão levantada que eu vi azulzinha, eu vou chamar o nome. Nós temos agora 40 alunos, 40 participantes.
em geral. Quem vai fazer a primeira pergunta para o pastor? Ayrton. Ninguém? E aquelas 500 perguntas que eu vi lá no chat? Acho que eu corri à toa. Rapaz, eu acho que o pessoal está extasiado ainda no Novos Céus e Nova Terra, pastor aí. Isaac Yuri, lembra? Ele está no outro lado aqui, ó. Eu estou com 2 páginas. Fala, Isaac. O som tá bom? Tá dando para ouvir? Tira o fone, tira o teu fone. Tira o teu Vamos lá. fone que melhora. Pastor, a minha pergunta é a seguinte: o senhor é conservador e se a Maranata é conservadora? Ô, Isaac, deixa eu te explicar. Como eu falei, você não tem como pegar essas, vamos chamar de ideologias, né, pensamentos, e botar numa caixa como se eles fossem algo fechado. Você, assim como no cristianismo nós temos aqueles que temos os ultra-calvinistas, os calvinistas, os arminianos, os ultra-arminianos, significa que nós temos aqueles, às vezes, que radicalizam em posicionamentos. A Maranata é uma igreja cristã. E como cristã, ela deve lutar, e eu sei que luta, pela liberdade. Então, se tanto no liberalismo como no conservadorismo, nós temos que preservar o indivíduo, o pensamento do indivíduo, que em vez de um pensamento ser imposto da coletividade, mas o indivíduo tem o direito a algumas coisas, a patrimônio, a sua individualidade, etc., se eu entender conservadorismo no meio cristão como guardar as tradições que nos foram passadas, nós temos princípios cristãos. Agora, eu volto a dizer, não sei se você estava na aula, o conservadorismo no Oriente vai ser diferente do conservadorismo no Ocidente. Então, a Maranata pode ser chamada de conservadora aqui, no sentido de que a Maranata é a favor da liberdade, que o indivíduo tem o direito ao seu patrimônio, que não deva se fazer riscos abruptos de mudar a sociedade. Vamos fazer isso e arriscar, porque o conservadorismo diz que você tem que ter toda uma experiência para trás. Agora, a Maranata não defende que deve ser implantada o cristianismo, certo? Se o Brasil vai se tornar cristão, é com a pregação do evangelho, e nunca a força como foi feito até na Idade Média. Se o brasileiro, todo brasileiro se convertesse e vivesse Cristo e lutasse contra o pecado, meus irmãos, eu acho praticamente impossível, tá? Praticamente impossível, porque a nossa natureza ainda é pecaminosa. O diabo vai continuar insistindo na corrupção. A Maranata não conseguiria. Então, mas a liberdade de podermos pregar o evangelho, então ela é conservadora. Ela crê que não quer impor o cristianismo a ninguém, nem que alguém imponha algum tipo de religião a nós. Então ela crê nessa liberdade. Então ela tem pensamentos que são conservadores. Eu posso dizer, não que ela é conservadora fechada, mas que ela tem pensamentos que se adequam. Isso no Brasil, tá? Porque se você tivesse num país que tivesse conservando tradições islâmicas, a Maranata seria perseguida porque ela estaria lutando para ter liberdade, porque lá não se pode, na tradição islâmica, você não pode ter outro credo. Vai para a Arábia Saudita e fala de Jesus, você vai morrer. Deu para entender? Então, eu estou te respondendo como cristão no Brasil. Um cristão no Brasil, ele pode dizer, a sua igreja, ela não deve tomar a política para impor o cristianismo. Ela deve apenas querer que a sociedade tenha a liberdade dela expor a sua opinião. E quem quiser aceitar, que aceite. Assim como nos Estados Unidos tem liberdade, no Brasil há essa liberdade, e que aí a discussão é que muitos estão querendo que você não possa dialogar. Você tem que respeitar de uma forma que o outro não te ouça e ele siga a tradição dele. Nesse sentido, a igreja vai se colocar contra, porque a missão maior da igreja é pregar que Jesus Cristo leva para o céu, liberta, salva. Então, a Maranata tem pensamentos que parecem com a linha mais conservadora. Mas eu não posso dizer que a Maranata é conservadora e ser taxada de conservadora. Eu acho que seria arriscado da minha parte. Boa, pastor Ayrton. Boa colocação, boa pergunta, Isaac. Hoje eu vou limitar uma pergunta por alunos, que tem muita gente aqui. A Ocilene agora tem uma pergunta. Pode falar, Ocilene. Obrigado, Isaac Yuri.
Oi, pastor, boa noite, meus irmãos. No milênio, onde a igreja vai estar? Ok. A Bíblia diz, querida, que nós vamos... Aliás, nós lemos isso, né? Vai ter o povo que vai entrar no milênio. Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante, diz que o Senhor volta dos ares com poder e grande glória, os seus santos voltam com ele, então o rei se assenta, e ele coloca a sua direita, coloca a sua esquerda, aqueles que vão ser lançados no lago de fogo, e ele vai usar um critério para quem vai entrar para o milênio. Tá bom? Então, no milênio, vamos ter os povos, que vão gerar, tanto que vão morrer pessoas, e a igreja estará reinando no milênio. Como vai ser esse reino, a gente não sabe. Mas a Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo com vara de ferro. Se você ler Apocalipse capítulo 20, que foi lido, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo 1000 anos. Então, olha só, os cristãos que foram arrebatados, os cristãos os santos que morreram na grande tribulação vão viver reinando, vão reinar com Cristo, mas não vão se casar, etc, etc. Quem vai se casar? Aqueles que entraram vivos. Nós entendemos que o critério para entrar no milênio é quem cuidou dos irmãos de Jesus. Então, na grande tribulação, quem de uma certa forma foi amigo dos judeus, eles estarão à direita do rei, recebendo o reino que está preparado, que é o reino de Cristo na terra. Quem se opôs, perseguiu, não precisa nem dizer, já se desceu o fogo do céu, está em Apocalipse 19, foi lançado, exterminado na hora. Então a igreja vai estar reinando com Cristo 1000 anos. Eu só não sei te dizer como vai ser esse reinado. Vai haver pessoas vivendo fisicamente, gerando e morrendo na terra, e vão ter os santos que foram ressuscitados reinando com Cristo. Talvez por isso não vai ter propina, tá, gente? Porque quem vai estar reinando com Cristo já está em corpo glorificado. Então não adianta oferecer dinheiro, não adianta oferecer sexo, não adianta oferecer nada que não tem jeito. Talvez por isso é que o reino vai ser perfeito. Não é só que o rei é perfeito, não. É que aqueles que estão reinando com ele sobre a terra também serão glorificados. Amém, amém. Esclareceu, Lucilene? É muita informação. Seria a nação ovelha e a nação bode, né? Sim, mas nós temos que entender exatamente, aí é um estudo de escatologia. Mais o profundo. Lúcio acho que já tratou essas questões aí, não já? Já nas falamos. outras aulas? É que a Lucilene não frequentou essa aula. Isso, então já teve, coloquei o milênio. Tem o vídeo. Eu não coloquei um outro sistema escatológico porque eu achei que o milênio encaixa exatamente numa sociedade perfeita e depois o glorificado. Mas a igreja vai estar reinando com Cristo em corpo glorificado, e os homens que não morreram na batalha ali, quando Cristo volta, vão vivendo com os judeus no milênio. Boa. Irmão, depois eu queria esses vídeos, viu? Eu te mando, Silene. Você entra que eu perdi. Anota meu número aí, 96466-6096. Passa aí o seu WhatsApp que eu te mando. Cristiane Vitalina. Vitalina. Pastor, com relação ao que o senhor está falando aí do milênio, o senhor falou que depois dos 1000 anos, Satanás ele vai ser solto e que muitos irão para o lado dele, né? Nesse período do reino milenar, as pessoas... Hoje, quem domina é a maldade. E no reino milenar, quem vai dominar vai ser a bondade, né? Que é a bondade de Cristo, né? E essas pessoas estarão incubadas, né? Vamos dizer assim, né? Entre aspas, incubadas. E por isso que quando Satanás for solto, as pessoas que estão incubadas irão para o lado de Satanás. É isso? Preste atenção. Só para entender um pouquinho. Sim, deixa eu te dizer uma coisa. Eu já pensei muito sobre por que Deus fez o milênio, por que Jesus não vem e aí reina, né? A verdade é que o reino de Deus, o homem, fisicamente, ele foi criado para viver num lugar de paz, em que a presença de Deus fosse constante. Isso era o Éden. Todos os dias Deus se comunicava. Adão peca. Quando ele peca, ouve a Satanás, Satanás engana, ele segue. E o homem tem seguido a Satanás, com exceção daqueles que têm crido em Deus historicamente, que são minoria. Mas o homem tem seguido a Satanás. Então Deus fez as dispensações, por isso que eu falei das dispensações. Deus primeiro
fez Adão, não sei o quê. Daqui a pouco ele chama Noé, dá ordem. Daqui a pouco ele chama Abraão, escolhe um povo. Daqui a pouco ele faz um pacto de lei. Daqui a pouco ele faz o evangelho da graça. Mas o homem continua seguindo Satanás. Aí, a última coisa que Deus faz para mostrar que o problema do homem não é Satanás. O problema do homem é o próprio homem. No Éden, quando ele erra e segue a Satanás, Satanás foi julgado já. Mas o homem é condenado pela maldade dele, e não por causa de Satanás. Deus não pode jogar o pecado do homem e salvar todo mundo, jogar sobre Satanás, é porque a consequência do que o homem escolheu, e todos escolhemos, não vai cair só sobre Satanás, não tem que cair sobre a gente. E o milênio é isso. Deus, então, faz um reino que ele projetou antes da fundação do mundo. Deus está presente o tempo todo. O conhecimento, a terra é perfeita, os animais são restaurados, há justiça na terra. Mas mesmo assim, o homem pecador, ele obedece por medo, porque senão a vara de ferro vem no lombo dele. Quando Satanás sai lá e diz para eles assim, olha, eu vou vencer, vocês querem essa vidinha de vocês? Uma vidinha que não tem propina, que não tem prostituição, uma vidinha que não tem coisa, não é isso? Faz uma coisinha e ele te mata, olha só, vem que eu vou reinar com você. Aí Jesus então derrota Satanás pela última vez. Então a última cartada de Deus é mostrar para o homem que não adianta jogar a culpa em Satanás. Que se queixa o homem, queixe depois dos seus próprios pecados. Satanás só se aproveita de uma maldade que já está em nós. Verdade. Obrigada, pastor. Boa, obrigado, Cris. Obrigado, pastor Ayrton. Alguém mais, irmãos? Fazendo pergunta, vamos bem rápido, que só temos 13 minutinhos, a não ser que vocês queiram mais o quarto vídeo. Aí depende de vocês e do pastor Ayrton. Mas eu acho que não, a gente está cansado, né? É uma preparação muito grande para a gente chegar até aqui, meus irmãos. Vocês não têm noção de quantos livros você comeu, né, pastor Ayrton? Vamos lá? Professor Paulino, quer fazer um adendo, uma contribuição? Olá, amados, Deus abençoe a todos. Aula excelente. Eu achei interessante aqui. Estão me ouvindo? Amém? Ótimo, está ótimo. Pastor Ayrton, quando o senhor falou aqui sobre quais são os grandes erros do homem, não considerar o juízo divino. Estava vendo aqui em Romanos 1,18, que o homem ele quer ver Deus somente como um Deus de amor. E, na verdade, Deus é Deus de amor, né? Mas Deus diz que, o Romano diz que, Paulo escreveu que a ira, Romanos 1,18, que a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade, contra a maldade do homem. Como é que o senhor vai querer ver amor se ele é mau, se ele é perverso? Tem uma hora que a ira chega. Só que a ira de Deus, ela chega, né, com equidade, com graça. Ele não exclui a sua graça da ira. Isso que é interessante. Bem bacana essa parte aí, do quais os grandes erros do homem. Não reconhecer também a ira de Deus. Exatamente. Obrigado. E a sociedade, mesmo que não se converta, por exemplo, muitos erros a sociedade tem deixado de cometer até por medo do juízo. Porque muitos crimes, não tem pessoas, não são salvas, mas elas não matam porque ficam com medo. Ai, se Deus me punir. Então, as ideologias não levam em conta que se você até tirar esse sentimento social de uma prestação de contas, você acaba com a sociedade, porque tudo que eu fizer, o materialismo, eu morri e acabou. Então, eu vou aproveitar ao máximo a vida. Se eu tiver que matar Claudemir, se eu quiser a esposa de outra pessoa, se eu quiser o carro de outra, eu vou lá e tomo, porque eu sou só matéria, depois... Então, a ideologia materialista, ela comete um grande erro. Entendeu? Por exemplo, o socialismo, né, o que muitos chamam de comunismo, ele comete um grande erro. Por quê? Porque quando ele diz assim, Deus não existe, ele pensa, vamos ser todos pensadores, mas ele esquece a maldade do homem. Quando até o sentimento, Deus vai julgar você, deveria pensar, bom, eu não acredito nesse troço, não. Mas sabe que isso tem segurado a maldade no mundo? Não é isso? Ele deveria raciocinar. Vamos acabar com essa história, Deus não existe e cada um faz o que quer. Perigoso, né? Muito perigoso, muito perigoso.
A mesma Oi, pode A falar. mesma coisa eu penso em relação ao inferno, porque, por exemplo, os testemunhos de Jeová dizem que o inferno não existe para gente, né? Que morreu, morreu, acabou. Ninguém vai para o inferno. Então, se não vai para o inferno, muita gente vai pensar assim, então eu vou viver minha vida aqui e acabou, que morreu, acabou. Exatamente, esse senso aí de não existir o inferno que faz com que as pessoas pequem deliberadamente, né, pastor Ayrton? O homem foi criado, a sua alma, para ser eterna, né? Para ele viver. Então, acontece o seguinte, tem muita gente que pega os textos bíblicos e tenta deturpar, porque um Deus de amor não permitiria o inferno. A pessoa sofrendo, gemendo, choro, ranger de dentes, etc. Então, ele tenta, com a sua cabeça, imaginar, né, que Deus não permitiria isso. Acontece que, se Deus cria alguém para viver para sempre e faz um ser responsável, por isso eu creio na responsabilidade humana, eu não creio que Deus fez um grupinho para ir para o inferno, e a responsabilidade humana, ele responde por isso. O que é o testemunho? Agora, se eu penso assim, eu não sei, mas também, se não der certo, eu vou deixar de existir, não vou ser punido por nada, e o que a Bíblia mostra não é isso, não. O que a Bíblia mostra é que, se você fizer a escolha errada, você sofre eternamente. Então, querido, vamos pregar para todo mundo para fazer a escolha certa. Amém, amém. Pastor Maurício Gabriel, quer dar uma palavra, uma contribuição? Obrigado pela presença, meu pastor. Prazer estar com os irmãos aí, que alegria rever os irmãos, Abraço, participar desse simpósio aí, né, pastor Ayrton? Sem dúvida, irmãos, é um grande aprendizado, né? Ainda mais em se tratando de escatologia. Vocês realmente, olha, muito bom. Ontem, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir a Tessalônica, tive a oportunidade de ir a Listra, tive a oportunidade de ir a Derbe, cidades da Ásia Menor, da Macedônia, através da mensagem do pastor Ayrton. Verdade. Falou sobre lá o texto de Atos. Então, é só dizer que é um grande prazer poder participar e assistir sempre o pastor Ayrton aí, e grandes colegas aí, grandes irmãos de ministério. Amém. A vocês também, alunos, que têm nos dado o prazer, né, de estar com vocês. Continuem nesse propósito, que certamente vocês serão muito recompensados. Deus abençoe a todos aí. Obrigado pela contribuição, Solange. Deus te abençoe, querido. Um grande abraço. Parabéns. Alguém mais tem perguntas? Estamos chegando a 6 minutos para encerrarmos esse vídeo e encerrarmos a aula de hoje. O senhor tem a palavra final, pastor. Só lembrando... eu quero dar uma palavrinha rápida depois, tá? Quarta-feira agora nós temos uma pequena modificação. O diácono Lúcio daria aula sobre nacionalismo, a nação deificada, mas ele está viajando. Quem vai dar aula de quarta-feira é o pastor Cláudio Maurício Quintão. Olha aí que benção, hein? Então, o pastor Cláudio Maurício, de Jardim Primavera, vai dar aula quarta-feira no lugar do Lúcio. E o Lúcio vai dar no dia 5 de outubro. Mas o assunto do Cláudio Maurício vai ser o nacionalismo? Vai ser nacionalismo. O pastor Cláudio vai dar a matéria do Lúcio e o Lúcio a matéria do pastor Cláudio, que é o último dia do mês, no caso seria em outubro, por conta do feriado. Pastor Ayrton, está com a palavra. Os demais irmãos, eu quero agradecer muitíssimo pela presença de todos. Que Deus continue abençoando. Eu sei que são muitas perguntas, mas a gente continua pelo chat ou pelo WhatsApp. Mande as perguntas que o pastor Ayrton responde. Meu pastor, está com a palavra. Tá bom, querido. Primeiro, o chat está bloqueado. O chat está bloqueado. Pelo WhatsApp, perdão, WhatsApp. Tá. Olha, primeiro quero agradecer, Claudemir, pelo convite, tá bom? Foi um desafio, realmente. E fiquei feliz de ver nosso querido professor Marcos ali, que sabe tudo dessas ideologias. Olha, foi ótima aula, hein, pastor? Que bom, fico feliz, porque foi um desafio, tive que estudar sobre várias coisas, mas eu gosto de estudar, eu acho que sempre se pode aprender. Quero agradecer as palavras de todos aí, dos pastores. Pastor Maurício esteve comigo no domingo, né? Depois lanchamos juntos. Mas eu quero dar uma palavra a vocês, que eu recebi a notícia hoje, então eu quero agradecer a Deus falando para vocês. Vocês não sabem
mas há um mês e pouco atrás eu tive um derrame facial, né? E quem percebeu foi a Cleide, nem fui eu. A Cleide, que falando com a Andréia, eu fiz um vídeo para a igreja, e ela falou assim, ele reparou que ele está com a boca um pouco torta? E eu não me ative, não. Aí a Andréia falou, não, você está assim. Aí eu fui ao cardiologista, ela falou, sua boca está torta. Aí fui a um outro especialista, acho que foi neurologista, não, sua boca está torta. E aí o neurologista me encaminhou para fazer, né, a tomografia. Fiz a tomografia e na semana passada, quando eu levei ao médico, e até aqui a Cleide sabe, mas daqui por diante eu não sei se ela sabe. E né, a lesão, eu tenho que fazer exercício, e às vezes eu falo, eu estou forçando a boca, que às vezes a minha boca está realmente dura. E aí, mas há 2 semanas, quando eu consegui levar a tomografia ao neurologista, ele falou que provavelmente eu estaria com 2 tumores no cérebro. E aí eu... Glória a Deus. Deus é com o Senhor, pastor. A vitória é sua em nome de Jesus. Deus é contigo, pastor. A gente vai estar orando. Mas ele me encaminhou para... Eu nem falei para o André, que sabia aqui, né? Me encaminhou para fazer a ressonância. Tá com 2 tumores. E eu consegui fazer a ressonância na quinta-feira e hoje eu levei ao médico. E o médico falou para eu ficar tranquilo que a ressonância não apareceu nada. Glória a Deus. Então, graças Glória a Deus, é eu quero agradecer a Deus. Não que eu tenha, sinceramente, eu não tenho medo da morte. Mas é assim, é sempre aquela coisa, passar por quimioterapia, sofrimento, a gente sempre fica assim, meio apreensivo, né? Eu tentei não pensar muito nesses dias, mas graças a Deus a ressonância hoje, ele falou, pode ficar tranquilo que você não tem esses tumores. Então, agradeço a Deus e estou falando isso para vocês hoje, tá bom? Amém. Pastor, muito obrigado. E foi um prazer estar com vocês. Deus tem nos abençoado poderosamente através da sua vida. Pastor, você fez um suspense aí, hein? Que susto também, né? Fala, professor Marcos. Pastor fez um suspense aí, né? Antes de dar o veredito aí final, que não, não tem nada. Eu contei, é porque eu fui contando a história, né? A história foi que, na verdade, eu contei dos tumores, mas do coisa. Assim, mas hoje que o médico eu consegui mostrar o exame da ressonância. A tomografia acusou 2 problemas, ele achou que era tumor, mas na ressonância não apareceu. Ou Deus fez o milagre e tirou, com certeza. Ou a tomografia... Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Onde que a gente cai, eu tenho irmãos. Tem vários irmãos levantando a mão, mas a gente não vai ter mais tempo para ninguém. Não tem mais tempo. Vai acabar aqui. Vai cair. Tá bom, Renato? Quinta-feira, pastor Ayrton estará conosco na igreja. Ele vai dar o testemunho lá na Quinta Teológica. Vai aproveitar e falar sobre isso. Você está disposto a ir na Vila São Luís quinta-feira? Olha o desafio aí. Aí, pastor. Faz o convite, pastor. Olha, eu tô lá, hein? O meu tema vai ser escatologia. Vai dar continuidade no assunto, gente. Eu vou pregar sobre escatologia lá. Vou falar sobre várias coisas. Então, quem quiser ir, vai ser um prazer. Aproveitamos aí para o senhor falar sobre esse detalhe mais. Não podemos perder. Faz esse esforço. Esteja conosco na quinta-feira, na Quinta Teológica. Pastor Maurício Gabriel, faz essa oração final. Tem 1 minuto para cada. Amém. Pai querido, nós te louvamos, meu Deus, por nos permitir que nesse pouco tempo que tivemos, meu Deus, nos permitir aprendermos coisas tão importantes. Ó Deus. Ó, meu Deus, que nos traz tanta edificação. Te louvamos, meu Deus, pelo nosso IBM, pela coordenação, Claudemir, que tem conduzido muito bem. Oh, meu Deus, os nossos eventos, nós te louvamos por cada aluno, por cada professor, cada irmão que tem participado conosco, e hoje especialmente pelo pastor Ayrton, pela sua participação brilhante. Meu Deus, cobre o teu filho com o teu sangue. Amém, ó Deus, conduza com sabedoria, cuida da sua saúde, meu Deus. Amém, Jesus. Meu Deus, e permita, meu Deus, que o pastor Ayrton ainda esteja muitos anos conosco, ministrando a tua palavra, porque é sempre a oportunidade de estarmos aprendendo, meu Deus, em cada participação do teu filho. Obrigado, nós te agradecemos. Que a tua bênção seja sobre o pastor